Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos aqui com vocês, né? Que vai trabalhar um pouquinho hoje algumas situações, alguns eventos interessantes a respeito de história do Brasil. Então hoje eu vou estar um pouquinho enrolado, né? Eu acabei de instalar algumas coisinhas aqui no meu programa de transmissão, então eu vou tentar aqui, certo? Desenrolar da melhor forma possível para que você possa acompanhar esse evento, para que você possa ver esse evento e saber do que estamos falando. Então, nós estamos falando efetivamente aqui de um evento para carreiras militares, mas que também serve para aqueles que, porventura, pleiteiam as carreiras policiais, principalmente as polícias militares, e que querem aprender um pouquinho mais a respeito de história do Brasil, ok? A respeito de história do Brasil. Mas, precisamente, o processo de independência do Brasil. E eu pedi permissão, fiz questão de mostrar isso aqui para vocês. Ó. Então, vem comigo, olha o que é que você tem aí. O materialzinho que você vai trabalhar, ele é muito legal, ó. Esse material, ele vai conter o quê? Ó? Ele tem a parte teórica aqui do processo de independência do Brasil, né? Causas da independência, vinda da família real para o Brasil, Revolução Liberal do Porto do ano de 1820, que é o motivo do regresso da família real portuguesa para o Brasil, o processo em que Dom Pedro I está à frente, certo? O processo aí de independência do Brasil, certo? Quem proclamou a independência, como foi que efetivamente essa independência foi proclamada e o pós-independência, até efetivamente isso aqui, ó, a Constituição de 1824. Então, olha o material como ele está bem legal, né? Se você clicar aqui, ó, já vai direto para a parte que diz respeito. Então, processo de independência do Brasil, certo? A introdução desse processo de independência, né? Quando você tem figuras como o próprio Dom Pedro I, como José Bonifácio, certo? As causas, eu vou pegar bem lá no fundo, as causas da independência do Brasil, principalmente com isso aqui, ó, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? Os motivos de retorno, como é que tudo se procedeu, a Revolução Liberal do Porto, tudo aqui, ó, não é porque é um evento gratuito, certo? Que você efetivamente não vai ter aí alguma coisa muito boa para você, certo? Aí você tem, ó, o processo de independência, certo? As cortes, que era a política, né? Ligada à formulação de uma constituição lá em Portugal, ok? Você vai ter também aqui, querendo ou não, cadê? Certo? Aquilo que entre 1821 e 1822 vai gerando um processo de ruptura entre Brasil e Portugal, uma referência, né? O Boris Fausto, você vai ver, ele é um dos principais nomes da história do Brasil para concursos militares. A questão da proclamação da independência propriamente dita, né? Quem foi que proclamou efetivamente, e a nossa pós-independência do Brasil. Então, esse é o material que vai ser aí apresentado a vocês, tranquilo? Me perdoe aí se ficou alguma falha, certo? Se eu não conseguir apresentar direito, mas é porque, como eu falei, estou me ambientando aqui com os novos comandos que eu instalei no meu programa. Você pode encontrar esse material no www.alfaconcursos.com.br/eventos e você vai encontrar lá, certo? Tudo que é necessário para que você possa baixar esse material gratuitamente. Não é pegadinha, não é aquela, certo, propaganda da Polishop, não. Que você recebe uma coisa grátis pagando por outra 10 vezes o valor do que você encontraria em outros locais. Não, aqui é realmente gratuitamente, tá ok? E eu vou trabalhar aqui no formato de questões, mas antes de trabalhar esse formato de questões, quero agradecer ao João Pedro, nosso monitor online, certo? Luci Marcos Vasconcelos, estamos junto, meu querido. Vamos para cima e pode estudar por esse evento, que vai servir para a Polícia Militar de Alagoas também, certo? O João Vitor, nosso monitor online, falou que nós já começamos. E se vocês puderem compartilhar com quem vai fazer ESA, Colégio Naval e SpaceX, Polícia Militar de Alagoas, para quem já começou a se preparar para a Polícia Militar do Estado do Paraná, Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Polícia Militar do Estado da Bahia e toda e qualquer polícia que contém história do Brasil pode compartilhar. E a gente vai começar agora, tá ok? Agora. Então, eu tenho aqui esses exercícios, pessoal, eles não estão no material, ok?
Newton, por que que você colocou exercícios que não estão no material? Porque você vai acompanhar aqui no nosso PPT. Eu poderia ter usado o material para colocar tudo que eu preciso, certo? Mas eu quis colocar no PPT. Então vamos lá. As revoltas nativistas. Newton, por que que você começou daqui? Vamos lá, meus queridos. Eu tenho no Brasil, ao longo desse período, dois tipos de revoltas, certo? Quais são? Eu tenho as revoltas nativistas, devagar, para você escrevendo junto comigo. Hoje eu não tenho pressa. E eu tenho as revoltas emancipacionistas. E eu tenho as emancipacionistas. Tranquilo? Inclusive, essas emancipacionistas também são chamados de separatistas. Ok? Essas aqui, meus queridos, estão mais ligadas ao início do século XVIII. Eu botei 17, mas é 18, viu? Ao início do século XVIII. E essas aqui estão ligadas à segunda metade do século XVIII, certo? E à primeira partezinha do século XIX. E a primeira partezinha do século XIX. Ok? A primeira partezinha do século XIX. O que é que vai interessar vocês dentro do conteúdo de hoje? Primeiro, saber que as revoltas nativistas, certo? Elas tratam de temas pontuais. Temas pontuais. Então, querem a solução de determinada situação, mas não contestam o pacto colonial. Beleza? Como, por exemplo, a revolta de Vila Rica, a revolta de Beckman ou Beckman, certo? A Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a aclamação de Amador Bueno. Então, revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, revolta de Beckman, certo? Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, e aqui eu tenho a aclamação de Amador Bueno. Tranquilo, são revoltas nativistas. Por exemplo, a revolta de Vila Rica, ela visava solucionar um problema, que era, para os mineradores, a criação das casas de fundição. A criação das casas de fundição. Ok? Não se contestava aqui o domínio português sobre a região mineradora, mas sim o enrijecer da cobrança de impostos e da fiscalização através das casas de fundição. Principalmente porque daí se extraía os 20% da base. Ok? Os 20% da base. Tranquilo? Então as revoltas nativistas, elas não visavam aí, certo? Essa questão que nós estamos tratando de mais amplamente contestar o domínio português. Eu já tenho aqui a de Beckman no Maranhão e a de Filipe dos Santos na região mineradora. Então a resposta correta aqui já é o item D. Beleza? Só que vamos lembrar, como revoltas emancipacionistas, embora eu não tenha só essas três, para concursos policiais e militares, são três as mais cobradas. Quais são? Primeiro, a Inconfidência Mineira, certo? Do ano de 1789. Ok? Segundo, eu tenho a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, do ano de 1798. E eu tenho a Revolução Pernambucana, do ano de 1817, veja bem, já no século XIX. Essas são as principais. Tranquilo? Antes de falar de cada um em separado, se é que eu precise fazer isso, eu quero que você entenda que eu estou aqui num período de declínio. Declínio. Newton, declínio em quê? Declínio no ciclo da mineração.
declínio no ciclo da mineração. Inclusive, se eu pegar aqui a Inconfidência Mineira de 1789, você vai ver que um dos motivos, o principal talvez, é a ameaça, certo, de aplicação da derrama. Newton, que é isso? Havia agora uma cota de 100 arrobas anuais de ouro a ser destinado para a metrópole. Quando isso não era possível, se permitia a tomada de bens, inclusive com o uso da força daqueles que eram os produtores da região mineradora. A derrama nunca aconteceu, certo? A Inconfidência Mineira não passou de sua fase preparatória, não teve fase executória, e um dos principais motivos para que ela não tenha saído do papel foi a delação premiada de Joaquim Silvério dos Reis, ok? A delação premiada de Joaquim Silvério dos Reis. E nós temos aqui, como um dos principais ícones, a figura de Tiradentes. A figura de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Lembrando que Tiradentes foi enforcado não só como punição pela participação num crime de conspiração, mas também como um exemplo do que acontecia com quem ousava desafiar a autoridade da coroa portuguesa. Esse mesmo Tiradentes que morre como vilão, continuará como vilão, cairá no ostracismo durante o período imperial. Mas no início do período republicano, na República, mas precisamente na República da Espada, ele vai se transformar na melhor opção para um herói nacional, 100% brasileiro, que lutou contra a dominação, certo, da metrópole portuguesa e acabou levando consigo o sonho dos brasileiros. Newton. Outros fatores tornam Tiradentes um excelente candidato ao título de herói nacional. O fato da Inconfidência Mineira não ter saído do papel, fazendo com que assim eu não tenha um herói maculado pelo derramamento de sangue, certo? Oriundo das camadas populares em um movimento elitista, também faz com que o povo tenha certo apego à imagem de Tiradentes. E ainda tem a associação de Tiradentes à figura de Jesus Cristo, certo? Um mártir que morre em nome do povo. Inclusive, as pinturas tentam assemelhar com cabelos e barba. E a sua conversão, ou a sua adoção mais ferrenha da fé cristã católica, principalmente por conta da influência dos jesuítas, durante o período em que preso, aguardava sua execução. Inclusive, você vai ver que no período republicano, esse Tiradentes ele se rivaliza como herói com Dom Pedro I, sendo ele, Tiradentes, o levador de vantagem. Porque, sendo brasileiro, combatendo a coroa portuguesa e sendo Dom Pedro I português e fruto dessa coroa. Então você tem que entender que mais coisas aqui do que simplesmente aquelas velhas informações podem ser cobradas. E essa é a minha função. Essa é a minha função. Então, se você no chat quiser me fazer perguntas, eu lhe responderei. Inclusive, eu estou agora com a leitura de um livro, certo? Que tem me feito entender de uma maneira mais pragmática isso que estou passando para vocês. A história do Brasil colônia, certo? A história do Brasil colônia. Lembrando, eu não indico esses livros para a leitura de vocês. Eu indicarei outros aqui da editora Alfacom para que você possa acompanhar. Mas isso aqui significa dizer que eu, todo dia, tento procurar informações novas para vocês. Ok? Lembrando a você que o clichê é falar o quê? A Inconfidência Mineira, ela tem uma inspiração iluminista, certo? E os principais filósofos iluministas são Montesquieu, Rousseau, certo? Rousseau, inclusive, o mais radical de todos,
Montesquieu, mais ligado ao direito, o Voltaire, são esses os filósofos iluministas. Então, posso te perguntar se a Inconfidência Mineira está amparada no pensamento de algum desses filósofos. Sim, certo? Não se baseia na Revolução Francesa, porque é um movimento que ocorre no mesmo ano. Não se baseia na Revolução Francesa. Se baseia na independência das 13 colônias que posteriormente formarão os Estados Unidos. Note bem, em 1776, eu tenho o início do processo de independência americano. Em 1787, eu tenho a primeira Constituição com traços altamente liberais, dentro de um contexto que no Brasil era totalmente contrário. O Brasil vivia uma espécie de absolutismo ferrenho. E esse absolutismo ferrenho, cujo domínio da coroa portuguesa oprimia os produtores aqui no Brasil, fez com que essa elite, com ideais republicanos, não contestando a escravidão, com ideais iluministas, com ideais liberais, querendo a instalação de uma universidade em Vila Rica, eles lutassem contra a opressão da coroa portuguesa. Um movimento que nunca saiu do papel. Ele também é homenageado como uma figura do mapa do Brasil, com os destroços do corpo. Aquela imagem mais conhecida do Tiradentes, certo? Ela também traz um simbolismo que o Carlos Davi está chamando a atenção. Tiradentes com a cabeça e os restos mortais em um formato de bandeira do Brasil. Ok? Em um formato de bandeira do Brasil. Eu não vou aqui pegar essa imagem para mostrar, mas se você pesquisar, é o quadro mais famoso de Tiradentes. Deixa eu ver se eu pego a imagem aqui para mostrar para vocês. Certo? Ver se eu pego a imagem aqui. Certo? Eu estou dizendo, eu estou todo enrolado com as mudanças que foram feitas aqui na minha timeline aqui, né? Então, timeline não, no meu programa. Então aqui eu consegui, qualquer erro, qualquer aparecimento aí do que eu estou fazendo, eu espero que você entenda, certo? Espero que você entenda. Dupliquei o slide, peguei aqui, certo? Estou colocando a imagem, veio a imagem. Perfeito. Veio a imagem, tá aqui, ó. Vou poder mostrar a imagem para vocês. Não é a melhor porque ela não está tão grande quanto eu queria, mas eu vou poder aí mostrar a imagem para vocês. Tranquilo? Então vou botar aqui no meu slide, vou jogar para você e eu vou mostrar para você aí a imagem de Tiradentes. Tranquilo? O que o Carlos Davi, e ainda bem que eu estou aqui para sim, tem no livro sim, já mostra o livro, viu? Já mostra o livro. Tá aqui, ó. Veja bem, ó. A figura da cruz, certo? O rosto que se assemelha ao rosto de Jesus. E aqui, meus queridos, ó, vê se você consegue entender, ó. Olha o contorno. Olha o contorno, pessoal. Não sei desenhar mapa, não. Mas eu creio aqui, pessoal, que vai parecer o que aqui, ó. Que vai parecer o que aqui, ó. Olha aí. O mapa do Brasil, certo? Ligando ainda mais a essa ideia de nacionalismo. E como hoje eu estou com um espírito tão bom, o livro ao qual o Carlos Davi se refere, certo? É esse livro aqui, ó, que é A Formação das Almas. Mas eu já não estou nem tanto mostrando A Formação das Almas, porque é um livro que todo mundo já sabe, né? Que é um livro que eu gosto muito. Inclusive ele aqui, ó, certo? Olha aqui uma outra imagem de Tiradentes, certo? Olha aqui uma outra imagem de Tiradentes. Mas aqui eu tenho muitas imagens, inclusive algumas dessas imagens aqui são imagens coloridas. Bem aqui, pessoal, ó, certo? 3 representações de Tiradentes, certo? 3 desse lado aqui, ó. 3 representações de Tiradentes, 3 representações de Tiradentes. Inclusive a conhecida que o rapaz falou, o caso Davi, é essa aqui, ó. Cadê? Tenho que aprender a mexer nisso. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá ok?
E eu tenho uma representação que foge do contexto. Olha aqui essa aqui, ó. Tiradentes enquanto certo alferes, é uma representação totalmente diferente. Então, sim. Newton, de onde é que você tira mais embasamento para suas aulas? No caso aqui, ó, eu tô com dois livros também que são clássicos, né? Que são clássicos. Esse, que fala sobre justamente a crise colonial, que é o tema da nossa aula de hoje, certo? E esse aqui, que virá para um momento posterior, que é a respeito de certo período imperial, mas para o momento posterior. Ok? Então, Newton, primeira questão resolvida, foi para a conta, gostei, entendi, certo? Não foi só aquele decoreba. Vamos passar para a próxima. Vamos. Comigo aqui, certo? Comigo assim, aqui. Olha o que é que eu tenho. As lutas do período colonial são divididas, e você já sabe, em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas ou separatistas. Aí ficou fácil, né? Entre essas últimas, as emancipacionistas, aí você diz, Newton, você falou de Inconfidência Mineira. Você falou de Conjuração Baiana. Você falou de Revolução Pernambucana. Então agora eu vou matar Pernambucano. Agora eu vou matar a pau, Newton. Agora eu vou matar a pau. Tem mais nem o que fazer, Newton. Vou aqui para as opções. Epa, pera ainda. Caramba. O que foi que aconteceu? Cara, vamos lá. Vamos agora por eliminação. Revolta de Vila Rica, você sabe que é nativista. Revolta ou Guerra dos Mascates, você sabe que é nativista. Aclamação de Amador Bueno, revolta de Amador Bueno, você sabe que é nativista. Revolta de Palmares ou Guerra do Quilombo dos Palmares, aí já está em outro contexto. Tem a Revolta dos Alfaiates, certo? Revolta dos Alfaiates. Newton, qual é? A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana. Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios? Pode pesquisar. Revolta dos Búzios. Tá ok? Inclusive, vou até aqui usar um site como referência. Ó. Que legal. Revolta dos Búzios. Tranquilo? Um site da própria Bahia. Certo? Da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Você vai encontrar aqui, certo? Uma página que fala o seguinte: Revolta dos Búzios, 220 anos, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, fpc.ba.gov.br, site institucional, certo? E eu vou ver se eu consigo baixar essa imagem aqui para mostrar para vocês aqui bem rapidinho, certo? Como é que a Bahia se refere a essa revolta, que é uma revolta bem conhecida, mas conhecida por outro nome, ok? Uma imagem boa eu encontrei aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, ó. Olha como é que eu tenho aqui, ó. Olha como é que eu tenho aqui. Olha o nome. Revolta dos Búzios. Olha o ano. 1798. Eu falei que lá se falava de 220 anos, né? Olha aqui, ó. Em 2018, completou 220 anos, certo? Você consegue ver uma coisa aqui interessante? Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus. Você está vendo isso aí, pessoal? É legal aprender com imagem, né? Que eu acho que você nunca mais vai esquecer. Pessoal, vamos lá. Você consegue notar as feições da pele? Consegue. Nariz. Consegue. Cabelos. Quem tem, né? Esse aqui.
cabelos. Consegue? Pois é, pessoal. Sem nenhum tom pejorativo. São negros. Com muito orgulho. De um dos estados com maior incidência de população negra. Isso serve para você não esquecer. Qual é o grande diferencial quando comparado à Inconfidência Mineira? É um movimento popular. Vai contar sim com a presença de membros da elite. Vai sim. Mas quando um assunto entra em pauta, essa elite vai aos poucos abandonando o movimento, que é o fim da escravidão. Por qual motivo eu tenho aqui o estopim dessa revolta? Pelo fato de a Bahia ter sido preterida, já não ter Salvador como a capital do Brasil, porque com o ciclo da mineração, em 1763, há um deslocamento, certo? Deslocamento esse que torna o Rio de Janeiro capital do Brasil. Detalhe, o Rio de Janeiro não era capital do estado do Rio de Janeiro, certo? Nesse momento aqui, eu vou ter Niterói como capital do futuro estado do Rio de Janeiro. E só depois uma junção entre o município neutro do Rio de Janeiro e o estado, que hoje denomina-se estado do Rio de Janeiro, certo? Dará ao Rio cidade o status de capital desse estado. Isso é uma curiosidade aí para você, certo? Uma curiosidade aí para você. Então, estou tentando aqui trazer imagens para você e gostando de estudar a história. É um movimento baseado nos ideais iluministas. É um movimento baseado na independência do Haiti. Haiti que teve o seu presidente assassinado ontem, certo? É um movimento que vai se basear, certo, na fase mais radical da Revolução Francesa, o período jacobino. Está falando aqui, pessoal, de 1798, certo? 9 anos depois da Inconfidência Mineira. Ok? Newton, como é que esses ideais iluministas vinham para o Brasil? Através de duas formas principais. Uma, os filhos da elite iam estudar na Europa, principalmente Portugal e França, e vinham embebidos de leituras iluministas. Aí depois se disseminava aqui pelo Brasil, dentro, obviamente, das elites. Ou então através dos clérigos, que tinham contato com essas leituras nos seminários. Ok? Esse movimento aqui, que é a Conjuração Baiana, também contestava a convocação militar obrigatória para servir as tropas da coroa, além da condição econômica muito ruim existente na Bahia. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana contestam o pacto colonial, querem separar-se dessa metrópole que é Portugal. Não necessariamente querem levar junto todo o Brasil, mas querem transformar-se em estados independentes. Ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, certo? Ah, Newton, não, tá tranquilo não. Por que revolta dos búzios? Porque muitos acreditavam. Ah, pronto, eu tenho um aqui. Que eles utilizavam uma espécie de fitinha parecida com essa, ó. Quem já me viu dando aula sabe que essa fitinha aqui me acompanha já tem um bom tempo. Eu nunca tiro nem para lutar, eu tiro essa fitinha. Certo? E uma fitinha como essa, que vai parecer numa linha, ela era introduzida através da perfuração feita num búzio, certo? Uma concha pequenininha, um búzio. Eu até vou ter um búzio aqui para mostrar quando eu der essa aula. Então, o que é que vai acontecer? O indivíduo vai lá e toca na mão do outro. E os dois viam o cordãozinho com o búzio. Se identificavam como líderes do movimento, certo? Entendendo história, também conseguimos entender a literatura, certo? Qual a importância de Jean-Jacques Rousseau na Inconfidência Mineira? Para começar, o Rousseau é um filósofo iluminista, só que ele se escreve, você vai ver aí, R-O-U-S-S-E-A-U. Então você escreve Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que a gente pronuncia Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, como filósofo iluminista, ele contesta o antigo regime, baseado no absolutismo e no mercantilismo, ok? Acredita no que nós chamamos de contrato social, achando que o povo tem condição de exigir de seu governante. Então, por si só, ele já tem aí a sua influência. Tranquilo? Porém, a influência dele não é a influência mais plena, porque ele é um ávido contestador da propriedade privada.
Rousseau tem um livro chamado Da Origem da Desigualdade entre os Homens, em que ele afirma que o primeiro grupo que assistiu sem nada fazer alguém cercar um pedaço de terra e chamar de seu, é tão responsável pela desigualdade social quanto quem cercou. Então é por isso que ele é o mais radical, ele faz severas críticas à propriedade privada, mas bebe de uma fonte de contestação ao absolutismo, que é o que vivia-se no Brasil com a coroa portuguesa. Então eu acho que eu respondi aí, né? Luciana, Luluzinha, respondi. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem tirar dúvidas de vocês. Não tem problema nenhum, a gente começou um pouco atrasado. Já vi que perguntaram até que horas vai a aula. Infelizmente, a aula só pode ir até 5 para as 4, 5 para as 16. Porque eu sempre repito, né? Por conta de um rompimento no meu adutor magno da coxa direita, eu tenho que fazer as minhas sessões de reabilitação às segundas, quartas e sextas, às 16 horas. Ok? Perfeito? Tranquilo? Volta para o slide. Certo? Volta para cá. Resposta correta aqui, o item C de casa. E por que revolta dos alfaiates? Era a profissão exercida por alguns de seus líderes. Ok? Olha o que é que eu tenho aqui. Em 1798, surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Você notou que Revolta dos Búzios é a nomenclatura menos utilizada, mesmo que um site do governo do estado da Bahia o utilize? Abriu o olho, meu amigo. Abriu o olho. Na prova da ESA, principalmente, não saber o que significa pode fazer você errar. Ok? Abra o seu olho. Tranquilo? Abra o seu olho. Vamos lá. Que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o pacto colonial. Você sabe que não. Nós temos um anterior, 9 anos antes, 1789. Pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região. O primeiro ponto, sim. O segundo está totalmente fora de contexto. Certo? Defendia a abolição da escravatura e o aumento da remuneração dos soldados. Pode ser? Certo? Pode ser. Entender, contava no plano político com elementos adeptos da monarquia constitucional, não o movimento republicano, certo? Item E, defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia. Não. Resposta correta aqui, o item C de casa, certo? Um movimento mais popular. Resposta correta aqui, o item C de casa. Próxima questão. Eita, chegamos, ó. No ano de 1817, a gente já muda um pouquinho de figura. Entre o ano de 1808 e o ano de 1821, o Brasil viveu o auge da crise do sistema colonial. Não é que tenha sido um momento tão ruim quanto outros que economicamente o Brasil ficou na bancarrota, ou seja, numa situação bastante desconfortável. Mas se entendermos o período colonial como sendo o domínio português sobre o Brasil, é um período em que esse sistema ele entra em crise, porque Portugal vai dando uma autonomia ao Brasil que depois fica totalmente impossível de ser revertida. Ok? Vamos ver o que é que eu estou falando. Nesse período aqui, eu tenho a presença da família real portuguesa. Família real portuguesa, que farão o Rio de Janeiro como morada, certo? Através de Dona Maria, certo? A rainha, e do príncipe regente Dom João VI, o príncipe glutão, certo? Dom João VI. Nilton, por que é que eles vêm para cá? Por um motivo simples, certo? Um motivo simples. Havia sido decretado no ano de 1806 o bloqueio continental. Bloqueio continental.
O bloqueio continental, ele é a expulsão, certo? A proibição por parte da França de que os países da Europa, continente europeu, negociassem com a Inglaterra. Certo? Mas alguns países europeus, como é o caso de Portugal, tinham na Inglaterra o seu maior credor. Então, tinham com a Inglaterra dívidas oriundas de empréstimos e de acordos econômicos mal sucedidos, como é o caso, por exemplo, do início do século XVIII, do Tratado de Methuen. Tratado de Methuen. Ou, se preferir, Tratado dos Panos e Vinhos. Panos e Vinhos. Quem decretou esse bloqueio continental? Um rapaz chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Quais países ousaram furar esse bloqueio continental? Espanha foi invadida. Rússia foi invadida, mas se transformou na grande derrota das tropas francesas, o General Inverno, provocando aqui o início do declínio de Napoleão. E Portugal, que foi parcialmente invadido, mas a família real fugiu para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, firmando acordos secretos, inclusive de abolição da escravidão, certo? Inclusive de abolição da escravidão. Tranquilo? Como aqui à frente da família, porque a sua mãe, Dona Maria, estava numa situação psicológica muito grave, esse período vai ser chamado de período joanino. Período joanino. Algumas coisas chamam a atenção aqui. 1809, certo? 1809. Em 1809 eu tenho a tomada de Caiena. Certo? Certo? 1809 eu tenho a tomada de Caiena, Guiana Francesa. E o ano de 1820, certo? 1920, eu tenho a tomada da Cisplatina, atual Uruguai. Então aqui eu tenho 2 acréscimos ao território brasileiro. 2 acréscimos, ok? Embora a Guiana Francesa seja devolvida após 1815 e a Cisplatina se torne Uruguai no ano de 1828. Então são 2 territórios que efemeramente, rapidamente, certo? Fizeram parte de nosso território. Tranquilo? Efemeramente, rapidamente, fizeram parte de nosso território. Tranquilão? Vamos continuando, certo? O que é que mais eu tenho aqui? No ano de 1808, eu tenho um acordo de abertura dos portos. Desculpem-me. Abertura dos portos. Quando eu falo de abertura dos portos, essa abertura é feita às nações amigas. Dentre as principais nações amigas, eu tenho a Inglaterra. Certo? Então deixe-me ver. Se o período colonial é marcado pelo exclusivo metropolitano ou pacto colonial, significa dizer que há um monopólio das relações Brasil-Portugal. Monopólio, exclusividade. Exclusividade que é rompida com a abertura dos portos. Portanto, meus queridos, na prática, o pacto colonial ele é rompido com o Tratado de 1808, com o acordo de abertura dos portos. Ok? Mas não para por aí. Venham comigo. Outros acordos serão firmados. E serão firmados em que ano? No ano de 1810. São os acordos de 1810. De aliança e navegação e de comércio e amizade. Comércio e amizade, olha que legal. Em que eu fixo aqui a base de 3 patamares. Quais são? Um patamar de 15%, de 16% e de 24%.
24 para as nações, genericamente falando. Qualquer país que não fosse exceção teria aqui uma taxa em média de 24%. 15% você pensa para Portugal, não, para a Inglaterra. E 16% para Portugal. A Inglaterra aqui recebe mais vantagens. A Inglaterra recebe mais vantagens do que Portugal. Para muitos aqui já é uma transferência do domínio português para o domínio britânico. Ok? Uma outra coisa que é interessante, certo? Em 1785, durante as reformas pombalinas, referindo-se ao Marquês de Pombal, em 1785, inclusive Marquês de Pombal, responsável pela expulsão dos jesuítas, pela transferência da corte, né, da capital de Salvador para a Bahia, um alvará, uma lei, certo, impedia a instalação de manufaturas no Brasil. Manufaturas. Ok? Em 1808, esse alvará é revogado. Ele perde validade. Por quê? Porque a família real portuguesa não vem sozinho, mas toda a sua burocracia. E agora eles precisam produzir para o seu próprio luxo. Trouxeram consigo riquezas, obras de arte, certo? E uma série de outras coisas que surrupiaram do Estado português, que agora se transferia para o Brasil. Perfeito? Apagando tudo aqui. Apagando tudo aqui. Esse é o contexto da província de Pernambuco. Esse é o contexto. Que contexto, Nilton? Pagamento de impostos para o deleite e luxo da coroa portuguesa, questões climáticas, a seca do ano de 1815-16 também é muito importante, a perda de prestígio político, porque o eixo se deslocava do Nordeste para o Sudeste, embora não sejam essas as nomenclaturas utilizadas ainda, mas do que hoje é a região Nordeste para o que hoje é a região Sudeste, e principalmente porque essa província de Pernambuco viverá a Revolução dos Padres. Revolução dos Padres, membros do clero que têm contato nos seminários com as ideias do quê? Iluministas. Com as ideias iluministas. Tranquilo, meus queridos? Beleza. Vamos ler novamente aqui a pergunta? Vamos ler novamente? No ano de 1817, na província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João VI, que ficou conhecido como Newton. Revolta dos Alfaiates? Não. Essa é a Conjuração Baiana. Cabanagem? Não. Essa ocorreu aí no Grão-Pará e é uma revolta nativista. Revolta liberal ocorre depois, né? Ocorre depois, certo? A praieira é uma revolta liberal. Mas se ele fala de revolta liberal, pode ser a revolta liberal do Porto, mas também ocorre em 1820, também é depois, certo? Confederação do Equador ocorre em 1824 e é um desdobramento da revolta de 17, inclusive com vários líderes em comum. Então, resposta correta, o item é Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. E aí, meus queridos? Me digam aí o que é que estão achando da aula, certo? A gente está indo bem devagar, justamente para que você não se sinta aí, certo? Preterido, para que você não se sinta aí fruto de um conhecimento trabalhado em massa. Mas o que é que vocês estão achando aí, certo? Das aulas? O que é que vocês estão achando das aulas aí? Principalmente da aula de hoje, eu quero saber. Eu sou uma pessoa curiosa e também metódica. Você já viu que eu coloco os livros de acordo com o tamanho que eles têm, né? Também sou uma pessoa metódica. Vou colocar bem ali, bem aqui, perfeito. Tá aqui.
Diga aí, o que vocês estão achando? O Bruno Costa está dizendo que tá boa, né? Tá show. O Lúcio Marcos está dizendo que tá muito boa. O Carlos Davi que tá top. Ravelli, é Ravelli ou Ravelli? Certo? Tá dizendo que tá muito boa. Gustavo tá dizendo que é maravilhosa. Ulisses está dizendo que é Mara. Gostei do Mara. Certo? O Eric está dizendo que está padrão. Certo? O Gustavo está dizendo que está relembrando tudo para detonado simulado. O Cleison, muito bom. Certo? Muitos pontos não estava atento. E só falta o quadro para fazer aqueles esquemas sem linhas tortas. Pois é. Mas diz aí que eu vou botar um quadro aqui. Eu já estou pensando, estava até vendo na reestruturação que eu vou fazer aqui. Vou botar um quadro. Certo? O Alfa também está mandando para mim uma mesa que vai permitir que eu escreva sem linhas tortas. Ok? Vou botar um quadro aqui. Muito importante você ter falado isso. Muito importante mesmo. Tranquilo? Perfeito? Tranquilo para vocês aí, pessoal? Podemos continuar? Vamos comigo. Peço aí também a vocês que podem tirar suas dúvidas, viu? Podem tirar suas dúvidas. Certo? Eu até visualizo aqui onde vai ser o quadro. Até foi muito bom você ter falado isso, porque me deu aquele incentivo a mais. É realmente muito diferente, né? Quando você tem um quadro. E vai, se Deus quiser, dar muito certo. Vai, se Deus quiser, dar muito certo, sim. Tranquilo? Muito certo. Vamos lá. Meus queridos, próxima questão. Olha aí sobre o que é. O alvará de 1º de abril de 1808, que revoga o alvará de 1785, de Dona Maria I, né? Chamada de louca. Mas depois, pessoal, essa Dona Maria aqui, que é chamada de louca, faça uma pequena pesquisa sobre a vida dessa mulher, para ver se você também não enlouqueceria. Ok? Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Certo? As perdas que ela tem. Certo? As perdas que ela tem. Você vai ver como essa mulher aqui, ela vai ter tudo aí para ser considerada uma heroína, viu? Para ser considerada uma heroína. Vamos lá. Tem aqui uma perguntinha e vou responder. Newton, tenho uma dúvida. Nessa não cai nada após Vargas ou apenas cai a parte econômica? É basicamente até Vargas. Na ESA cai sim alguns conteúdos pós-Vargas, mas esses são muito pontuais. Inclusive já foram introduzidos aí no AlphaCom. Mas via de regra 90% é até Vargas. 90%. Certo? Perfeito, Gabriel? Tranquilo, né? Então vamos lá. O Brasil estava autorizado a desenvolver manufaturas. Contudo, dois fatores que se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram, certo? Os ou as. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque você sabe que eu tenho um toque, né? Então, vou botar aqui, vou ajeitar logo aqui, ó. Os ou as. Já ajeitou aí para vocês. Os ou as, certo? O que é que inibia o crescimento econômico brasileiro? O que é que inibia? Primeira coisa, a mão de obra. A mão de obra escrava. Vou tentar te explicar aqui de uma maneira mais lúdica. Existem duas formas de você conseguir alguma coisa de alguém. Uma, fazendo com que ela tema o castigo. Outra, incentivando-a ao crescimento. Então imagine que você tem dois filhos, certo? E você diz o seguinte: meu filho, para que nós não tenhamos, certo, um dispêndio com a contratação de alguém para arrumar a nossa casa, eu quero fazer um acordo com você. Você arruma o seu quarto, me ajuda na arrumação da sala, certo? E eu fico responsável pelos outros cômodos. Mediante isso, que eu pagaria para uma funcionária, eu pagaria um percentual a você. 25% do que eu pagaria a ela, eu pago a você, às vezes só limpo o quarto e a sala. Pode ser que me diga assim, não, pera ainda. Eu limpo o quarto, a sala e o banheiro.
você me paga 50%. Como é que eu incentivo ele a ser produtivo? Dando a ele um potencial de crescimento. É o que acontece, por exemplo, no mundo capitalista. Por mais que nem todos cresçam, a possibilidade de crescimento vem do sonho capitalista, que a Inglaterra já vivia, porque estamos falando aqui do século XIX, segunda fase da Revolução Industrial. Ok? Os princípios liberais, eles são de 1776, com a obra Riqueza das Nações, do Adam Smith. Ok? Mas isso é outra forma. Uma outra forma. Qual é a forma? Eu posso dizer para o meu filho que se ele não arrumar o quarto dele, ele vai apanhar sempre que eu chegar do trabalho. Sempre. Você concorda comigo que seu filho não terá prazer em desenvolver uma atividade que no máximo gerará não apanhar? Certo? É um jogo de soma zero. Se faz, não ganha nada. Se não faz, apanha. Concorda comigo? Então pode ser que o seu filho arrume o quarto, pressionado pelo medo. Mas ele não vai botar a coxa de cama da melhor maneira, ele vai jogar o lixo para debaixo de um canto que você não consiga levantar, ele vai colocar os brinquedos no guarda-roupa ou em um móvel específico abarrotado de que quando você... Ele vai só querer tirar da sua visão, certo? Do seu campo de visão, a bagunça. Me responda. Qual desses dois filhos teria mais cuidado no seu processo de execução? O que recebe e que obviamente tem medo de perder, ou o que apanha caso não faça? Eu acho que é o que recebe. Então, através dessa analogia, eu quero que você entenda que a obra, a mão de obra escrava, ela não tem incentivo para o desenvolvimento de novas atividades produtivas, a introdução de novas técnicas, o aumento da produtividade. Não, tanto faz. O fruto é não ser castigado e ter o que comer. E na Inglaterra, incentivou a livre concorrência, ideias liberais de não intervenção do Estado. E quem é que estava mais próximo de nós agora? Portugal está até mais distante do que ela, a Inglaterra. Newton, por que você está falando isso? Eu estou falando isso por um motivo bem simples. Por um motivo bem simples mesmo. A Inglaterra, ela tem vantagem sobre o comércio brasileiro. 15%, lembra? Então, se no Brasil eu estabeleço uma manufatura, essa manufatura ela vai passar por todos aqueles percalços do crescimento de uma empresa. E o maior percalço é o produto inglês, que ele já é top de linha no mercado mundial, entra a quase que o custo que é vendido na Inglaterra e concorrerá com esse produto que está a duras penas tentando engatinhar. Então, dois fatores aqui chamam a atenção. A mão de obra escrava e o não alavancar da produtividade e também a concorrência com a Inglaterra. Portanto, aqui, meus queridos, resposta correta, aqui, ó, o item A. B, interesse dos cafeicultores e pecuaristas. O café, ele passa a ser economicamente viável no período regencial e passa a ter mais força no segundo reinado. Ok? É tanto que o primeiro reinado é uma crise econômica só. Interesse dos mineradores e dos produtores de açúcar. Em ambos os casos, mineradores no final do século XVIII e produtores de cana no final do XVII estão no Brasil sem prestígio político adequado para que seus interesses possam manipular alguma coisa. Concorrência com a Holanda e interesse dos cafeicultores. Já expliquei os cafeicultores. Os holandeses são expulsos do Brasil no ano de 1654. Ok? Concorrência dos Estados Unidos e interesse dos produtores de café. Já falei dos produtores de café. E com relação à concorrência dos Estados Unidos, tudo bem que os Estados Unidos reconhecem a independência brasileira, certo? Em nome daquilo que você chama de doutrina Monroe, América para os americanos. Mas eles ainda estão em processo de crescimento. Olha o ano que nós estamos trabalhando aqui, 1808. Eles se tornaram independentes, o início em 76. A Constituição de 87 ainda também é um país engateante. Mas aí você imagina, né?
O Brasil se torna independente em 1822. Ou seja, eu tenho aí, efetivamente, 46 anos de diferença dos Estados Unidos. Mas hoje isso parece um abismo, né? E eu costumo dizer que não é pelos erros do passado, é pelo fato de não conseguirmos transpor esses erros. Eu faço uma analogia com a sua vida, meu querido. Você pode estar escolhendo as carreiras militares porque você descobriu que você pode ser alguma coisa na vida. Ah, o primo é advogado, a prima é dentista, o outro primo é professor. Beleza, são profissões lindíssimas. Mas você pode obter o mesmo patamar, o padrão financeiro que eles têm. Olha, eu estou falando com muita propriedade de causa. Certo? Se você passar na ESA. Se você passar na SpaceX. Não é porque você errou no ensino médio, no ensino fundamental, que você deve persistir nesse erro. Então, por que o Brasil, com todos os mecanismos que tem, ele deve ainda hoje padecer pelos erros cometidos no início do seu processo de colonização? Como, por exemplo, o latifúndio e a escravidão. Então, não é pelo que nós fizemos lá atrás, mas é pelo que nós deixamos de fazer ao longo de nossa história. Inclusive, eu sempre cito o ano de 1850 com a Lei de Terras, quando o Brasil demonstra que ele se torna o seu principal inimigo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Outro ponto importante: a transformação política do Brasil. Principalmente no ano de quê, Newton? Por favor, por favor. Principalmente no ano de 1815. Quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Reino Unido de Portugal e Algarve. Deixa eu só te explicar uma coisinha aqui, para você não achar que foi assim um benefício, certo? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. É o seguinte: quando é que Napoleão foi derrotado de maneira definitiva? Em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, certo? Depois de um curto espaço de retorno ao governo francês, chamado de Governo dos 100 Dias. Então ele, Napoleão aí, certo, vai ser exilado na ilha de Elba e na ilha de Santa Helena. E no seu último exílio, ele simplesmente não voltará para contar a história. Ok? Cleison está perguntando se no Sou Mais vem esses livros. Vou colocar aqui no PPT, certo, Cleison? Vou te mostrar o que é que vem no Sou Mais, Cleison. Bem rapidão mesmo. Certo? Bem rapidão mesmo. Vou te mostrar aqui o que é que você tem no Sou Mais. Muito obrigado pela pergunta, certo? Muito obrigado. Eu estou conversando com você agora. E separando parte do material. Não vou conseguir separar tudo porque ele está, certo, segurando aqui como é o nome disso aqui? Me perdoe se a iluminação ficar diferente, né? Me perdoe se a iluminação ficar diferente, certo? É porque eu estou aqui separando algumas coisas. Ok? Perfeito? Inclusive foi bom você ter me perguntado, porque eu recebi tudo isso do AlphaCon recentemente. Vou até abrir aqui para vocês, tá ok? Vou até abrir aqui para vocês. Vamos lá, para você ver como é tudo novinho. E vai tudo para minha estante. Tudo para minha estante. Inclusive estou tendo que comprar uma estante nova para isso. Matemática de A a Z. Grande professor André Arruda, né? E o Javé. Bate um print, por favor. Eu segurando isso aqui para mandar para o Arrudão. O Arrudão é um irmão. Vou chamar de irmão de armas, certo? Esse aqui eu não lembro, pessoal. Mas eu acho que ele também foi introduzido no Sou Mais, certo? O TAF, para o teste de aptidão física, né? Como se preparar com eficiência. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Olha o que é que eu tenho aqui. Certo? Bem legal.
Olha o que é que eu tenho aqui. Redação de A a Z. Redação de A a Z. Ok? Aqui eu tenho a Giancarla Bombonato. Se quiser também bater um print, para eu mandar para a Giancarla. Ok? Aqui, ó. Logo. Interpretação textual. Isso aqui é bem legal. Inclusive, vou lê-lo. Certo? Interpretação textual. Linhas e entrelinhas. Eita, muda a cor. Que louco, cara. Que louco. Esse livro não é preto, não, pessoal. Esse livro é azul. Cara, que coisa louca. Olha aí, que coisa louca, legal. Esse livro é azul, pessoal, viu? Então, se você encontrar preto, não é preto, não. É porque muda a cor aqui com a luz. Não sei o que é, certo? Do Alexandre Soares e do Arenildo. Tranquilo? Aqui, pessoal, ó. O que é que eu tenho aqui? ESA. Esse aqui novinho, saindo do forno, viu? Do forno. Tudo que você precisa aqui para ESA. A apostila inteira. Aqui, quem escreveu boa parte dela foi o tio Newton, viu? A parte de história. Certo? E você tem aqui, esse aqui está saindo do forno também. Um apanhado. Português, matemática, história, geografia, química, física. Aqui, ó. Aqui, meus queridos, você tem aqui a outra apostila de carreiras militares. A outra apostila de carreiras militares. Beleza? Basicamente, eu acho que esses aqui são os que eu consegui encontrar. Tem mais, mas eu não consegui encontrar. Eu vi todos. Perfeito? Bora, fala, grande Alan. Sim, vai ter, se Deus quiser, História e Geografia de A a Z. Ok? Ulisses Online 2. Então, pessoal, se vocês quiserem, eu estou mostrando para você, para que vocês saibam como eu sou mais. Mas vamos continuar nas questões. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, pegar o fio da meada, né? Para quem não sabe aí, pessoal, o Alan, ele é um dos maiores professores de física do Brasil, o Física Sem Choro. Então depois você dá uma olhadinha lá no canal que ele tem no YouTube, segue o Alan, certo? No canal do Instagram, e a gente vai, se Deus quiser, já tá junto produzindo outras coisas, né, Alan? Tamo junto. Vem aqui comigo. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João, com o objetivo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A família real portuguesa chega no Brasil em 1808, sai do Brasil em 1821. Em 1815, as guerras napoleônicas cessaram. Por que não voltou? A família real portuguesa se sentiu mais confortável administrando Portugal daqui, longe da turbulência política que cercava o ambiente em Lisboa. Entendeu? Então, meu querido, o retorno ele vai ser um pouco demorado. Eles passam por aqui, certo? Um período de 13 anos. 13 anos. 1808, 1818, 13 anos. Certo? Porra, Newton, é sim. Cara, sabe por quê? Porque por aqui era mais tranquilo. Eles cercaram a cidade do Rio de Janeiro do que eles precisavam. Biblioteca, teatro, jardim botânico, certo? Praça, pavimentação em ruas, obviamente que eles efetivamente tinham como sendo da parte elitista da cidade. Expulsaram a população de suas casas, principalmente as casas mais pomposas, para que eles pudessem efetivamente entrar. Então, meu brother, deixa eu falar uma coisinha para vocês, meu. Cara, eu acho que tem alguma coisa por trás dessa história. Tem caroço nesse angu. Sabe o que é que tem? Em 1815, houve o Congresso de Viena, na tentativa de reorganizar o mapa europeu, que tinha sido totalmente bagunçado pelas guerras napoleônicas. Só que o mapa europeu ele vai ser reorganizado de acordo com alguns princípios.
certo? O princípio do equilíbrio europeu, o princípio da legitimidade, o princípio da anterioridade, onde eu quero estabelecer fronteiras, mas quem negocia? Os herdeiros ou os governantes legítimos de cada território. Ficava ou não ficava feio para a família real portuguesa? Porra, mas a guerra cessou, vocês nem voltaram. Não, mas não precisa voltar. Nós não estamos numa colônia. Nós estamos em parte de nossas possessões que tem pé de igualdade com Portugal. Então, estando aqui ou lá, não é em um local de segundo escalão. Então, elevaram o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, para dar uma ideia de que, independente de ser Brasil ou Portugal, a administração portuguesa, a coroa, estará em seu território. Então, por isso a elevação. E você vai encontrar a resposta aqui, ó. De obter o reconhecimento da dinastia Bragança, Orleans e Bragança, por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Então eles queriam, colocando o Brasil no mesmo patamar de Portugal e Algarves, que a dinastia Bragança continuasse sendo vista como liderança em Portugal, certo? Continuasse sendo vista como liderança em Portugal. Resposta correta aqui, o item é. Vamos analisar os demais. De unificar as coroas de Portugal e Espanha. Não. Isso foi entre 1580 e 1640, se chama União Ibérica. B. Que satisfazer a cobiça das elites brasileiras, que com essa medida tiveram acesso às minas de prata de Potosí e Bolívia. Não. Para isso aí teriam que adentrar a América Espanhola, o que vai acontecer com muitos tratados de limites e demarcações. Certo? Não. C. De aumentar seu poder pessoal, pois ele passou a dominar o império que englobava as colônias espanholas da América. Nada a ver. Entender. De melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões francesas e inglesas. Meu irmão, a Inglaterra era nossa parceira. Pelo menos ela nos explorava. E os franceses, né? 1555 e 1612 foram as invasões. Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, né? E aqui 1612, São Luís, Maranhão. Inclusive quem nasce em São Luís é Ludovicense, em homenagem a Ludovico, o rei Luís da França. Tá ok? Só restou como resposta correta o item A de escola. Então, pessoal, mais uma vez, hoje eu estou o cúmulo da calma, certo? Estou até me desconhecendo. Estou com a costela trincada, mas não queria nem falar que eu me machuquei de novo, que a galera já está pedindo para eu parar de fazer esporte. Estou com a costela trincada, a orelhinha estourou de novo, olha que coisa linda. Estourou de novo. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque o velho aqui, ele está mais remendado do que, certo? Funilaria de Chevette 78, certo? Está mais remendado. Então aproveita que o tio tá zen, certo? Que o tio não mais treta, e me faz aí perguntas, me diz aí o que é que você quer ouvir. Se você quer mais eventos como esse para as militares, certo? Aí eu vou até lhe dar o Instagram de quem você vai pedir, certo? O Instagram de quem você vai pedir. Aí perturbar, você vai encher o saco dela. Você vai encher o saco dela, encher o saco dela. Se você quiser pedir no evento. Cadê ela? Cadê ela aqui, meu irmão? Ela vai ficar doida, certo? Tô achando aqui, eu acho que ela tem sorte, viu? Sepdowski. Rapaz, ela tem sorte, viu? Eu acho que eu não vou encontrar o Instagram dela. Boa, meu irmão. Mas eu vou passar o Instagram dela. Você fala o seguinte, você perturba a Letícia Teixeira, certo? Que ela vai fazer isso por você. Você perturba a Letícia Teixeira. Então, alguma dúvida, pessoal? Me digam aí. Digam aí. Alguma dúvida? O Eric Souza, aulas para PM Alagoas. Então, Letícia, essa eu pego, o Instagram, certo? Essa eu pego. Letícia B. Teixeira. Eu vou jogar aqui no chat, viu? Vou jogar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Letícia B. Teixeira. Cadê?
Pensou que iria escapar? Deixei monitor arroba. Aperta o ela lá, viu? Aperta o ela lá. Letícia B. Teixeira. Vamos lá. Perguntas. Não ter relação com a aula de hoje. Mas terá evento de Parque de São José da Costa Rica para Prêmio Lagoas? Com certeza. Com certeza. Prometo que vai ser o meu próximo evento. Certo? Com certeza. Com certeza. Professor, se eu poderia falar mais sobre as reformas pombalinas? Posso fazer um evento em que eu fale dessas reformas pombalinas. Como, por exemplo, o aumento dos impostos, a política de austeridade, a expulsão dos jesuítas, o fim das capitanias hereditárias, o descontentamento da nobreza portuguesa com o Marquês de Pombal, o terremoto que abalou a cidade de Lisboa. Posso, certo? Posso sim. Ligados ao Marquês de Pombal, o déspota, o despotismo esclarecido, certo? Em Portugal tem como esclarecido o Pombal, ok? Eric Souza, nos comentários ou no direct? Nos comentários, no direct, enche o saco dela. Diga assim, eu tô passando aqui porque o Nilton pediu para encher meu saco. Certo? Encher teu saco, eu quero aula da Primeira Lagoas. Ok? Perfeito? Beleza, João Vitor? Não, mas João Vitor não, né? Quem é o João Vitor? Quem é o João Vitor aqui? Certo? Tranquilo? Então vamos lá, né, pessoal? Continuar. Tô com a garganta ruim, não se preocupe não, viu? Isso foi aula. Foi aula. Certo? Comigo. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada à particularidade de seu processo de independência. Comigo. Independência da América Portuguesa, da América Espanhola. Principal diferença: centralização política, fragmentação política. Certo? Principal diferença, para mim, o que se refletirá numa unidade territorial, numa fragmentação territorial. É tanto que a América Portuguesa dá origem ao Brasil e a espanhola, Bolívia, Peru, México, certo? Venezuela, Argentina e por aí vai. Equador, certo? E por aí vai. Concorda comigo? Agora as besteiras, certo? Essa centralização política se dá por conta do regime monárquico. Essa fragmentação política pelo modelo republicano que garante aí, certo? Uma certa autonomia alargada para os entes. Tranquilo? Principalmente, Newton, houve guerra no processo de independência do Brasil? A resposta é sim ou não? Sim ou não? A resposta é sim. Inclusive, um dos redutos de guerra é a Bahia. Pesquise o que essa data representa para a Bahia. Pesquise. Coloque aqui no chat. Enquanto você pesquisa, bem rápido, eu vou pegar o carregador do celular, senão eu vou perder contato com vocês. Pesquise e responda essa questão. Estou voltando, estou voltando. Estou voltando. Já peguei aqui o carregador. Deixa eu só colocar aqui os livros novamente no lugar para não levar carão no futuro. Os livros novamente no lugar. Ok? E pegar aqui os sacos no chão para que eu não seja comido vivo pela minha esposa quando ela chegar. Ok?
vai ficar com muita raiva pelo fato de eu bagunçar a casa toda. Tranquilo? Responderam? Opa, olha aí. Carlos Davi, o Carlos Davi respondeu. Marca a independência da Bahia, exatamente. Olha aí, Ivanete Barbosa. Teve a mensagem retratada por quê? Independência da Bahia. Outro fator, C, as casas de fundição, veio o quinto. Continue estudando guerreiros. Ano passado eu estava estudando pelo Alfa e hoje eu estou no 41º Batalhão Massa, certo? Período básico, que legal. O quinto era o que contestava os revoltosos. Certo? Vamos lá, comigo. Comigo. Tá ruim aqui a garganta. Certo? Os João Fernando. Viu? Comigo. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou. A América Espanhola se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais, certo? Até os dias atuais, com algumas percas aqui e ali, né? Com alguns acréscimos, como, por exemplo, o território do Acre, em 1912, ali, em 1914, né, no comecinho, o Tratado de Petrópolis. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial foi: item A, transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Não sei. Manutenção do regime monárquico após a independência. Perfeito. Ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas. Perfeito. Incorporação da província cisplatina da Guiana Francesa por Dom João VI. Sei. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Pode ser. Certo? Pode ser sim. Para manutenção territorial aqui, pessoal, a resposta correta seria o item D. Tanto a província cisplatina quanto a Guiana Francesa foram incorporadas. Mas, como eu falei, em 1815 a Guiana Francesa foi devolvida. E a Cisplatina, em 1828, se tornou independente. Então, meus queridos, efetivamente, o que é que eu tenho aí? Duas causas de desestruturação, ok? Próxima questão. Chegamos à independência. A independência foi, desse modo, ruptura e continuidade. Certo? Miriam Doudnoff, História do Brasil Império. História do Brasil Império. Certo? Eu estou com a História do Brasil Nação aqui. Mas eu tenho a História do Brasil Império. Tá lá dentro, viu? Tá lá dentro. Eu ia mostrar para vocês. Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade pode ser exemplificada. Ó, cuidado, pessoal. Agora é uma dica não de professor de História. Presta atenção aí. Presta atenção. Meus brothers. Quando o assunto é questão, entenda que você tem um texto base, um comando e os itens. Desses itens, se pegarmos o que é o Enem, nós temos gabarito e distratores. Ou seja, o gabarito que é certo e os distratores o que tentam te enganar. Então, texto base, comando, certo? Itens. Entre eles o gabarito e os distratores. Interessante você saber que o comando é o que define o gabarito. Por quê? Porque eu posso ter item A, B, C, D, E, todos corretos, principalmente na prova da SPSEX, na prova do Colégio Naval. Eu te pergunto assim, ó, são fatores decisivos para a crise do período colonial? Aí eu te boto várias informações sobre o período colonial, informações que são corretas, mas só uma traz um fator que desencadeia a crise. Então as informações são corretas, mas só um é gabarito. Entendeu? Nesse caso, olha o cuidado. Eu tenho medo dessa palavra, porque eu já errei por conta dessa palavra. Certo? Quando ainda era aluno de direito. Na época. Cadê? Respectivamente. A ordem importa. Primeiro eu quero uma ruptura. Depois eu quero uma continuidade. Certo? Ruptura, continuidade. Então vamos em busca de um item que me traga primeiro uma ruptura. Pelo esforço da unificação nacional e pelo respeito dos direitos trabalhistas. Sério, mano? Você acha que isso aqui é uma continuidade?
Item B. Pela implantação do sistema republicano. Sério, mano? Isso aqui é uma ruptura? Se nós continuamos com o governo monárquico? Item C. Pelo afastamento da Grã-Bretanha. Pessoal, você acha que isso é uma ruptura? A Rússia com a Grã-Bretanha vem de segundo reinado. Item D. Pela fragmentação política do território. Rapaz, ele não se fragmentou. Item E. Pelo rompimento em relação ao Império Português. Beleza. O rompimento político. E pela preservação da escravidão. Beleza. Uma continuidade. Primeiro, uma ruptura. Segundo, uma continuidade. Portanto, resposta correta. O item E de escola. Talvez uma das principais informações sobre o movimento de independência do Brasil. Próxima. 25 de março, pessoal, de 1824. Importante. Dia 25 de março. Não é só nome, não é só dia que dá nome à rua de São Paulo. É o dia da primeira Constituição brasileira, outorgada, imposta. Mas sobre essa Constituição, de jeito nenhum eu vou falar agora. Porque eu tenho uma série de informações sobre ela. Até porque eu estou lendo a história das constituições brasileiras. Não está aqui, está no meu Kindle. História das constituições brasileiras. E essa aula vai ser foda. Então pode aguardar que você vai gostar e muito. Que você vai gostar e muito. Beleza? A resposta dessa questão eu posso até dar. Certo? A resposta dessa questão, religião católica e voto universal está errado. Poder moderador e senado vitalício. Resposta correta, o item B de bola. Resposta correta, o item B de bola. Ok? Então, como eu falei, né, pessoal? São 3 horas e 48 minutos. A gente vai se aproximando, 49 agora, para as 3 horas e 50 minutos, quando eu corro para a minha reabilitação, a minha fisioterapiazinha, rumo a eliminar as dores que eu sinto no meu quadril, né? Mais precisamente na minha coxa, pela ruptura do meu adutor magno, que gerou uma pubalgia no meu tendão. Então, assim, espero que vocês entendam o porquê de eu encerrar o evento nesse horário. Hoje a gente começou um pouco mais tarde por conta da instalação de algumas melhorias aqui no meu estúdio, mais precisamente no meu programa, certo? Que permite a transmissão e ficou realmente muito melhor. Se eu não me engano, nós hoje, deixa eu ver aqui, certo? Nós transmitimos simultaneamente para 2 canais do YouTube. 2 canais do YouTube. Deixa eu ver se eu encontro aqui, certo? Qual é o outro canal? Tá aqui, Alphacom Militares. Então a gente está transmitindo simultaneamente para 2 canais. Eu não estava vendo o outro canal. Olha o que eu estou vendo. Ó. João Pedro, alô você. Certo? Marx era o iluminista? Não. Marx ele vem aí no século XIX, né? Resposta ao Cleison. Certo? E ele é o criador, né? Um dos principais ícones do socialismo científico. Essa aula é gravada ou ao vivo mesmo? Papirante anônimo. Mais ao vivo do que isso, impossível. Certo? Tamo junto. Professor, Revolução Pernambucana foi a única que chegou a uma ação concreta? Se comparado com as outras, sim. Certo? Inclusive, eles chegam a substituir a hóstia por tapioca, certo? E o vinho por cachaça nos ritos religiosos. Tá ok? Não tinha visto, pessoal. Fala, chefe, a família real saiu do Brasil em 1821 ou 22? Em 21. Certo? Em 21 e 22 é a independência. A Revolução Liberal do Porto é de 20 e eles saem em 21. Tá ok? Samuel Cláudio. Então agora eu sim contemplei todos os 2 canais. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Desfaz-se agora a rede Alphacom de canais do YouTube e até a próxima. Beijão, me segue lá no Instagram, @prof.newtomates. Valeu!